Graça e paz, povo do avivamento. São exatamente 19h30, como nós prometemos, estamos aqui nessa quarta-feira para termos o nosso culto de guerreiros de oração. Em um dia normal nós estaríamos no templo essa hora, juntamente com aqueles irmãos que são assíduos ao culto da quarta-feira, mas devido à situação que estamos vivendo, infelizmente, na nossa nação, como também no mundo, nós estamos aqui diretamente da nossa residência para transmitir o nosso culto de guerreiros de oração. A oração é um dos basilares da nossa fé. Como dizia alguém, a oração são os pulmões da nossa comunhão com Deus. Assim como nós precisamos respirar para sobreviver, nós precisamos orar para sobreviver espiritualmente e estarmos conectados com a eternidade e, consequentemente, conectados com Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu espero que você esteja tranquilo, em paz, sem pânico, sem ansiedade, mas confiando naquele que é o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas e que tem também o controle das nossas vidas. Como os irmãos sabem, nós entendemos que a oração ela segue a princípios espirituais estabelecidos pelo próprio Deus e revelados na Bíblia, a palavra de Deus. Os irmãos já conhecem, de acordo com os livros Tipo de Oração e o Poder da Intercessão, da nossa apóstola Valnice, a oração está fundamentada em 3 níveis. Diga comigo, 3 níveis. São 3 os níveis de oração. E esses 3 níveis de oração englobam 7 tipos de oração. Se você ainda não conhece os níveis e os tipos de oração, eu quero te dar uma oportunidade agora de aprender conosco tantos os níveis quanto os tipos de oração. Os níveis de oração são 3. Aponte para cima assim e diga: nível de Deus. Orações no nível de Deus são aquelas orações que centralizam a Deus. Aquelas orações que nós vamos a Deus por causa dele próprio. Nós não vamos a Deus por nós não vamos a Deus pelos outros. O foco da oração no nível de Deus não sou eu nem são os outros, mas sim Deus. E aí, na oração no nível de Deus, nós vamos encontrar 3 tipos. Quantos tipos? 3 tipos de oração. O primeiro deles é a gratidão. É quando nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por uma bênção recebida, por um livramento, por uma cura. Esse é o primeiro tipo de oração no nível de Deus, a oração de ação de graças. Depois nós temos a oração no nível pessoal. Aponte para você assim, diga nível pessoal. Nessa oração, no nível pessoal, nós vamos a Deus por nossas próprias vidas. E aí nós temos a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega. E o terceiro nível de oração é no nível dos outros. O foco da oração aí não é Deus nem sou eu, são os outros. E nós temos um tipo de oração que é a oração de intercessão. Então, repetindo, orações no nível de Deus nós temos ação de graça, nós agradecemos a Deus por algo que Ele fez na nossa vida. Nós temos também o louvor, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, nós elogiamos a Deus por aquilo que Ele é. E também a adoração. A adoração é quando eu vou a Deus por aquilo que Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele faz. Veja, na ação de graça, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida, no louvor eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz, e na adoração eu vou a Deus por aquilo que Ele é. Ele é grande, Ele é bom, Ele é poderoso. Depois nós temos a oração no nível pessoal. Eu vou a Deus por minha causa. E aí eu posso ter petição, entrega e consagração. E o último tipo, que é a oração no nível dos outros, eu vou a Deus para interceder, pela intercessão. Daqui a pouquinho nós vamos estar praticando esses 7 tipos de oração e esses 3 níveis, nível de Deus, nível pessoal e nível dos outros. Vamos ouvir agora um louvor em forma de música, e depois desse louvor em forma de música nós vamos estar orando
glorificando a Deus, né, e orando e praticando exatamente esses 7 tipos, esses 7 tipos de oração nos 3 níveis. Onde você aqui nesse estiver lugar, aí, amém? na sua casa, você pode começar agora a louvar a Deus se você conhece esse hino, se não, você vai estar orando aí, buscando a Deus aí na sua casa. Aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar, amém? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas eu sou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Declare: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas
nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te louvar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. O dia está chegando, eu vou te louvar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém. Glória a Deus por esse tempo de louvor, de adoração. Que tal agora nós praticarmos os 3 níveis de oração e os 7 tipos de oração? Você aí na sua casa, se você puder se ajoelhar onde você estiver, nós vamos agora orar. E vamos praticar o primeiro nível da oração, que é o nível de Deus. Vamos começar agora agradecendo a Deus. Essa oração você não vai pedir nada, você não vai orar por você nem por ninguém. Você vai estar agradecendo a Deus. Se puder se ajoelhar ou então curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais essa quarta-feira, por mais esse culto de oração. Te agradecemos porque mesmo não podendo estarmos juntos no templo, nós te agradecemos pela tecnologia, te agradecemos pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, porque nós podemos estar juntos aqui. Há tantos irmãos aqui na cidade de Espírito Santo, aqueles que estão onde essa transmissão está chegando. Nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela nossa saúde física. Te agradecemos porque tu tem nos beneficiado com saúde física. Te agradecemos pela nossa família. Eu particularmente quero te agradecer pelos meus filhos, Felipe, Monara, por minha esposa Gorete. Quero te agradecer pelo INSEGEC em Espírito Santo, pelo INSEGEC em toda a nação brasileira, em todo o mundo, onde quer que exista uma Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Nessa hora eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo pão que o Senhor tem provido. Te agradeço porque, como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Te agradeço pela fidelidade da tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua salvação. Eu quero te agradecer pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, que me proporcionou libertação, salvação, transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o sangue vertido no Calvário me purificou de todo pecado. E como a tua palavra diz, se andarmos na luz como na luz o Senhor está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado pela salvação.
Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito na minha vida, por tantos milagres que o Senhor tem feito aqui no INSEGEC, no Espírito Santo. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque a tua mão poderosa está sobre o mundo, Senhor, nesse momento de crise. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem sido amparo, fortaleza e socorro para a vida de tantos, Pai. Oh, Senhor, não há limites para te agradecer. Como diz o antigo hino, mais grato queres ser, Senhor, mais grato eu quero ser a Ti, Senhor. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu tem feito por mim. Eu te dou graças, Pai. Sim, eu te dou graças por inúmeros benefícios que temos recebido das Tuas mãos. Ah, Senhor, o Senhor é digno de receber a nossa gratidão, Pai. A nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Somos gratos a Ti. Nessa hora vamos louvar a Deus. Nós já agradecemos. Não sei se você está de joelho na sua casa, ou está sentado no sofá, ou está assistindo aí no seu quarto. Mas tivemos esse tempo de gratidão. Vamos agora louvá-lo. Se a gratidão, na gratidão eu vou a Deus e agradeço a Ele por aquilo que Ele tem feito na minha vida. No louvor eu vou elogiá-lo por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 148, você vai encontrar aqui N motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. O salmista vai dizer que nós devemos louvá-lo pelo ministério dos seus anjos. Vai dizer que nós devemos louvá-lo porque foi Ele quem criou o sol, a lua e as estrelas. Vai dizer que nós devemos louvá-lo porque Ele criou o céu e o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Se você se basear no Salmos 148, você terá aí 14 versículos nos quais o salmista está nos ensinando a louvar a Deus. Então eu quero convidar você agora para louvar, não somente agora agradecer. Nós já agradecemos, mas agora vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora queremos te elogiar, queremos te louvar. Te louvamos porque foi o Senhor que fez o sol e a lua, e as estrelas luzentes. Desde os céus nós te louvamos, Senhor. Sim, Pai. Desde as alturas nós te louvamos. Te louvamos porque os teus anjos ao redor do teu trono te louvam, exaltam aquilo que tu tem feito. Te louvamos porque foi o Senhor que fez o sol, a lua e as estrelas. Foi o Senhor que fez os planetas. Te louvamos porque foi o Senhor que fez o cosmos, os universos, os bilhões de universos que existem. Foi o Senhor que fez. Te louvamos, Senhor, como diz a tua palavra no Salmo 148, Senhor, conforme nós já lemos. O Senhor estabeleceu todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor fez os animais terrenos, o Senhor fez os animais marinhos. Te louvamos porque o Senhor fez os montes, os outeiros. Te louvamos porque tudo executa a tua palavra. Te louvamos porque o Senhor fez os gados e os répteis e os voláteis também. Te louvamos porque o Senhor estabeleceu reis e governantes. Te louvamos porque é o Senhor que dá vitalidade aos jovens e às crianças e que cuida dos idosos. Nós louvamos o teu nome porque o teu nome é excelso. Nós te louvamos pelo teu povo, por todos aqueles que são chamados pelo teu nome. Te louvamos pelos filhos de Israel, um povo que te é chegado. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a tua grandeza está estampada nos céus. Os céus proclamam as tuas maravilhas, e a lua e as estrelas contam as obras de tuas mãos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Oh, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Sim, nós te louvamos.
Após agradecermos a Deus e louvá-lo, nós vamos adorá-lo agora. Esse é o terceiro nível, terceiro tipo, aliás, de oração no nível de Deus. No nível de Deus, agora nós vamos a Deus pelo que Ele é. E o que é que Deus é? Deus é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Então aí, de joelho onde você está, ou sentado no seu sofá, não importa a posição, o que mais importa é a posição espiritual que você se encontra. Mas se você sente a vontade em estar de joelho, fique tranquilo. Agora nós estaremos adorando a Deus. Vamos lá para a oração de adoração. Pai, nós queremos te adorar nesse momento. Te agradecemos pelas bênçãos de tuas mãos. Te louvamos por aquilo que tu fazes. Mas agora queremos te adorar. Queremos dizer que não há Deus além de ti. Não há outra rocha que conheçamos. Não há Deus que se compare a ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és santo. Tu és tremendo, Senhor. Digno de toda honra. Digno de toda glória. Digno de toda adoração. Oh, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra. Esplenda a tua glória. Quem pode comparar-se a ti? Teus são os céus e tu é a terra. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão diante da tua face. Quem parará diante do ardor da tua ira quando a tua cólera se derramar? As nuvens são o pó dos teus pés. Não há Deus além de ti. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que eras e que há de vir. Honra e majestade pertencem a ti. Força e formosura estão no teu santuário. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Quem não glorificará teu nome? Tu és onipotente. Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és justo, Tu és verdadeiro, Tu és o Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Deus temível, magnífico em poder, soberano em majestade, excelso em santidade, sublime em magnitude. Tu és magnificentíssimo, Senhor. Tu estás vestido de luz como de um vestido. Tu és magnificentíssimo, não há outro Deus além de ti. Te adoramos, Rei das nações. Tu é a honra, a glória, o poder, a majestade e a adoração. Amém. Nós já agradecemos a Deus, nós já o louvamos, nós já o adoramos. E agora nós vamos para o segundo nível de oração, que é a oração do nível pessoal. Vamos focar agora, pedir por nós. Você pode pedir por você, você sabe qual a sua necessidade agora. E nós estaremos orando, nós vamos basear essa oração no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo de oração pessoal de Davi, por ele próprio. E você pode agora basear essa sua oração no Salmo 23. Nós estaremos orando agora, cada um por si só. Ore por você agora. Você sabe qual é a sua maior necessidade? Se a sua maior necessidade agora é sobriedade, é tranquilidade, é paz, é calma, peça ao Senhor que estabeleça isso no seu coração. Que a sua alma se alinhe à palavra de Deus. Se alinhe à palavra de Deus e que sua alma não esteja abatida, não esteja em conflito, em ansiedade nesse momento. Ore por você nessa hora. Pai, eu quero trazer a minha vida diante de Ti. Orando agora nesse tipo de oração no nível pessoal, eu trago o Salmo 23 agora, declaro que Tu és o meu pastor, Senhor. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu és o que cuida de mim, Yahvé Roí. Como pastor, Tu cuida da minha vida. Tu és meu pastor, nada me faltará. Tu me faz deitar em verdes pastos, Senhor. Obrigado, porque me levas para os pastos verdejantes da Tua palavra. Oh, Senhor, Tu me guia mansamente em águas tranquilas, águas de descanso. Eu Te agradeço por isso, por amor do Teu nome. Obrigado porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Ainda que eu passe por lugares perigosos, tenebrosos, a tua presença está comigo, porque tu és Yahvé Shammah, o Senhor sempre presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Obrigado porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Obrigado porque tu unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sim, eu me aproprio dessa palavra, eu oro essa palavra por mim. Sim, Pai, o meu cálice transborda. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que certamente a tua bondade e a tua misericórdia haverão de me seguir todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa para sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós já agradecemos a Deus, nós já louvamos, nós já adoramos, nós já pedimos, fizemos a oração de petição. Agora é a hora de nós orarmos agora o tipo de oração no nível dos outros, que é a oração de intercessão. Vamos interceder. Interceder é ir a Deus pelos outros. Agora nós não vamos pedir mais por nós próprios, nós vamos interceder pelos outros. Eu queria agora orar especificamente, pedir a vocês que estão ligados aí no culto de oração, aqui pela internet, você aí na sua casa, vamos orar por um garoto chamado Jonas. Eu recebi uma notícia que esse garoto chamado Jonas está enfermo, com muita febre. Os pais já levaram no médico, mas a febre não passa. Nós agora, todos nós, vamos estar orando pela vida desse garoto chamado Jonas, declarando a saúde de Deus na vida dele. Se una conosco, vamos orar pelo Jonas. Pai, eu quero trazer esse garotinho, essa criança, esse menino chamado Jonas diante de ti. Eu oro por ele nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Eu clamo para que o Senhor toque a vida de Jonas agora. Me coloco entre ti, Jonas, e clamo para que a tua graça venha sobre a vida do Jonas. Toca a vida do Jonas nessa hora. Aplica o sangue vertido das costas feridas, dilaceradas de Jesus sobre Jonas. E declaro: Jonas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu envio uma palavra de cura para o Jonas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais um louvor agora. Está exaltando a Deus com louvor, e depois vamos ter uma palavra, e depois eu quero convocar todos vocês para nós levantarmos um clamor intercessório, tanto pela nação brasileira como pelo mundo, que está vivendo um período de muita ansiedade, de crise, de muitos problemas, um período muito conturbado, mas nós vamos estar orando pela nossa nação e orando também pelo mundo, para que a mão poderosa de Deus venha sobre os países que estão afetados por essa crise, e nós vejamos o poder de Deus em operação, e milagres sobrenaturais de Deus possam acontecer na vida de toda a nação brasileira e do mundo afetado por essa situação tão complicada que nós estamos atualmente vivendo. Reclama com
Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Te lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Glória a Deus. Nós temos levantado turno de oração aqui na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, aqui em Espírito Santo. Turno de oração de 7 da manhã às 19 horas. Você pode entrar nos grupos da igreja e colocar o seu nome lá no relógio de oração, e nós estamos orando pela nossa nação e orando pelo mundo. Você que é da INSEGEC aqui em Espírito Santo, entre nos grupos da igreja, coloque o seu nome em um dos horários, de 7 às 19 horas, estejamos todos os dias levantando diante de Deus a nossa oração, porque Ele certamente se moverá sobrenaturalmente e dará grande livramento à nossa cidade, ao nosso estado, à nação brasileira e aos países que têm sido vítimas desse vírus maldito que está causando pânico em vários países do mundo, o coronavírus. Nessa hora nós vamos para a palavra de Deus. Chegou um momento importantíssimo para todos nós, o momento de nós estudarmos, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Você que tem uma Bíblia aí em casa, tome a sua Bíblia agora, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Daniel, no capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou esperar você encontrar Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Eterno. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei hoje ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas e com jejuns, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a mente, e fomos rebeldes
e apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Até o versículo 6. Queridos, o livro de Daniel é um livro profético e é um livro que traz princípios espirituais tremendos. Princípios que vão nortear a nossa vida de oração. O ano é 539 a.C. Passaram-se 70 anos, desde que Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu a cidade, destruiu o templo de Salomão, queimou e devastou completamente a cidade, levando grande parte dos israelitas, dos judeus cativos para a Babilônia. Daniel não é mais aquele moço, adolescente de 14, 15 anos, que foi arrancado abruptamente da sua terra no ano 578, depois antes de Cristo. Não, é o velho Daniel, o ancião Daniel agora, com mais de 70 anos. Dário está no governo do mundo, tem dominado a Babilônia, e Daniel está estudando a palavra de Deus. O versículo 2 diz: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros. Veja, Daniel vai orar, mas a primeira coisa que ele faz é ir aos livros. Ele chega à conclusão que os 70 anos profetizados por Jeremias, que iria durar o cativeiro babilônico, encerraram. Mas ele foi aos livros, os livros, ou o livro do profeta Jeremias. E ele entendeu que a profecia de Jeremias, chegou o tempo da profecia se cumprir. Já haviam passado os 70 anos da profecia de Jeremias. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que alguém que vai orar, alguém que vai interceder, que vai se colocar entre Deus e a situação de calamidade do seu povo, é alguém que deve estar fundamentado na palavra de Deus, que deve entender os livros. Quanta ignorância espiritual nas pessoas, simplesmente porque elas não conhecem os livros. Que livros? Os 66 livros da Bíblia Sagrada. O livro, ou os livros, a Bíblia, vai nortear a nossa fé, vai enraizar a nossa fé. A Bíblia é o fundamento da nossa vida. E o texto está dizendo que Daniel entendeu pelos livros. O que é que ele entendeu? Que o tempo da profecia se cumprir havia chegado. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos ir ao livro, à Bíblia. Esse período que nós estamos vivendo, confinados dentro da nossa casa, por uma necessidade de preservar a nossa saúde e a vida de nossos entes queridos, nós temos que aproveitar e mergulhar no livro. Não vamos perder nosso tempo. Vamos mergulhar no livro. Porque se nós mergulharmos no livro, nós vamos entender, como Daniel, qual é o tempo que nós estamos vivendo, que estação espiritual nós estamos vivendo. A primeira lição que eu aprendo aqui no capítulo 9 de Daniel é que eu preciso ter habilidade com o livro. Se Daniel não conhecesse a profecia, se ele não tivesse ido aos livros, ele não teria base para orar pedindo a Deus que cumprisse a sua promessa, que depois de 70 anos o povo seria arrancado do cativeiro e Jerusalém seria restaurada. E aí, o texto vai dizer, aqui em Daniel capítulo 9, no versículo 3, que depois que Daniel foi à palavra, o versículo 3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, ele voltou o rosto ao Senhor. Ele mudou o foco da situação. Ele estava no governo de Dário, o seu povo estava preso, cativo, Jerusalém ainda estava arrasada, destruída, em grande miséria,
mas ele mudou o foco, ele voltou o rosto ao Senhor. Isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos focar a nossa direção espiritual em Deus. O salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Já chega de nós sermos atormentados por tantas notícias drásticas, que estão causando pânico. Já chega de nós estarmos olhando somente para a situação preocupante. É tempo de nós focarmos em Deus, mudarmos o foco da nossa visão do problema para Deus. Olhar para o Senhor, é dele que vem o escape, é dele que vem o socorro, é dele que vem o livramento, é dele que vem a solução. Daniel voltou o rosto para Deus. Eu quero convocar você nessa noite de quarta-feira a mudar o foco da sua visão e focar em Deus, olhar para Ele, porque a sua mão é onipotente, o seu braço é poderoso, Ele é misericordioso. E depois, o texto vai dizer que depois que Daniel diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. A oração é a solução. Se a oração não funcionar, nada mais vai funcionar. Porque a oração tem mudado a história de nações inteiras. Os grandes livramentos na história da igreja que vieram às nações foi exatamente quando o povo resolveu orar. E o livro de Daniel é um livro que vai focar na oração. Por exemplo, no capítulo 2 de Daniel, Daniel e todos os sábios da Babilônia estão ameaçados de morrer. Por quê? O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho assustador, ele acorda pela manhã, não lembra do sonho, e ele quer saber o que ele sonhou e quer que alguém dê interpretação. Então, os magos, astrólogos, os sábios da Babilônia são convocados, mas eles dizem: rei, é impossível, diga o sonho e nós vamos dar a interpretação. E o rei diz: vocês estão brincando, então nós vamos matar todos os sábios. E essa palavra chega a Daniel, e no capítulo 2 de Daniel, você pode conferir na sua Bíblia, conferir no capítulo 2 de Daniel, e verso 17, o texto diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para pedirem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que é que Daniel fez naquele momento de dificuldade? Ele juntou os seus 3 melhores amigos, Ananias, Misael e Azarias, porque nós precisamos estar unidos em oração. O Brasil precisa se unir em oração. O mundo precisa se unir em oração. E eles vão buscar a Deus em oração e pedir misericórdia. É isso que nós precisamos, pedir a Deus que a sua misericórdia venha sobre nós. Então veja, quando Daniel vai orar, Deus revela o sonho a Daniel e revela a interpretação. Um grande livramento vem da parte de Deus. Se nós formos ver também, no capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver Daniel orando novamente. No capítulo 6, verso 18, verso 10, aliás, a Bíblia diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja, um decreto é liberado da parte do rei, durante 30 dias ninguém mais pode orar. Se orar, pode morrer, ser lançado na cova de leões. Mas Daniel sabia que 30 dias sem orar era morte espiritual. E Daniel está aqui entre a cruz e o punhal. Está entre a cruz e o punhal. Ele vai dizer: se eu orar, eu estou desobedecendo o decreto do rei e posso ser lançado na cova de leões. Se eu deixar de orar, 30 dias eu vou morrer espiritualmente. Então eu prefiro morrer fisicamente do que morrer espiritualmente e deixar de orar. E aí ele vai orar. E a Bíblia vai dizer que ele entra em sua casa e vai para o quarto de cima. Isso simboliza que a oração nos eleva. A oração nos faz viver na dimensão da eternidade e nós vamos ver as ameaças, os problemas de cima para baixo. E não vamos sucumbir.
E depois diz que ele abriu as janelas para o lado de Jerusalém. Isso também é simbólico. A oração abre as janelas do céu, as portas do céu se abrem quando nós vamos orar. E a Bíblia diz que Daniel se punha de joelho e por 3 vezes ele dava graças a Deus. O resultado está no versículo 22. Daniel desobedece ao rei nesse caso, porque ele não ia deixar de orar. É lançado na cova dos leões, mas o texto vai dizer que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então o livro de Daniel é um livro que mostra a oração como algo prioritário na vida de Daniel e algo que fez com que ele se tornasse o gigante espiritual que ele foi. E é interessante que Daniel, na sua oração, ele começa orando e ele começa adorando. Veja o que diz o versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível. Veja que o foco de Daniel na adoração é Deus, e ele adora a Deus falando da grandeza de Deus. Queridos, eu quero dizer que Deus continua sendo um Deus grande, um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus que está acima de qualquer caos social, político, econômico, espiritual, um Deus que está acima de qualquer vírus, de qualquer problema, de qualquer desafio. Ele é grande. Esse deve ser o nosso foco, o entendimento de que nós estamos servindo a um Deus grande. Grande e temível. E Daniel, ele adiciona a sua oração, súplica e jejum e pano de saco, que é a humildade. O texto diz que ele vai suplicar a Deus com jejum, pano de saco e cinza. O jejum é outro elemento espiritual que vai fortalecer a oração. Uma cidade inteira foi poupada do juízo de Deus, a cidade de Nínive, porque o rei de Nínive resolveu descer do trono, se vestir de pano de saco, simbolizando humildade, colocar cinza sobre a sua cabeça, simbolizando o seu desespero e a sua humildade também, e decretou um jejum nacional. E a resposta veio, Deus revogou a sentença e aquela cidade escapou. Eu quero convocar você que está em casa por esses dias, né, de isolamento social, aproveite para ler a Bíblia, orar e jejuar também. E Daniel continua orando e dizendo, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que o temem e guardam os seus mandamentos. Veja que o foco da oração de Daniel está na aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança, de pacto. A Bíblia é um livro de alianças. Foi por causa da aliança que Israel tinha com Deus através da morte do Cordeiro Pascual, lá no capítulo 12 de Êxodo. E os primogênitos de Israel foram poupados da praga que assolou o Egito, que devastou o Egito. E todos os primogênitos que não estavam em aliança, que não tinham nas suas casas o sangue do Cordeiro, morreram. Mas todos aqueles que entraram numa aliança de base, porque Daniel vai dizer, Deus que guardas a aliança e a misericórdia. Eu quero te dizer, Deus é misericordioso. E Ele está olhando para a nossa nação, está olhando para o mundo, aqueles que clamarem pela sua misericórdia, certamente encontrarão a misericórdia de Deus. E para finalizar, no versículo 5, nós vamos encontrar que Daniel não somente se baseia na palavra, Daniel não somente muda o foco da sua visão, volta o seu rosto para Deus. Daniel não somente ora e adiciona na sua oração súplica, na súplica jejum, no jejum humildade. Daniel não somente na sua oração adora, reconhecendo a grandeza de Deus, ele não somente invoca a aliança e a misericórdia de Deus, mas Daniel se arrepende se identificando com o pecado do seu povo. Veja o que diz o versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos
de um batismo de arrependimento nacional. Precisamos nos arrepender. Como nação nós afrontamos a Deus. Como nação nós blasfemamos em praça pública do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Daniel está agora clamando, chorando, arrependido, um arrependimento por identificação, se identificando com o pecado do seu povo. Daniel não é o primeiro a fazer isso. Está no capítulo 1 de Neemias, como Daniel, vai jejuar, vai chorar e vai confessar o pecado dele e o pecado do seu povo. E o resultado, queridos, está aqui no versículo 20, do capítulo 9 de Daniel. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu na oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Às 3 horas da tarde, Daniel está orando depois de suplicar, de clamar, de reconhecer Deus como Senhor, depois de invocar a aliança, de se arrepender e confessar o pecado dele e o pecado do seu povo. A resposta foi imediata. O anjo de Deus veio voando, tocou em Daniel e trouxe a resposta. Deus está despachando os seus anjos sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Espírito Santo, sobre o mundo. E o que é que ativa a ação dos anjos? É exatamente a nossa oração. Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão a Deus pelo nosso pecado, pelo pecado da nação brasileira. Porque certamente virá livramento. Os anjos de Deus se mobilizarão e trarão livramento e resposta a todos nós. Nós vamos orar agora. Estamos terminando o nosso culto de oração. Eu queria que nós orássemos exatamente baseado aqui no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 4. Vamos invocar a aliança, vamos clamar pela misericórdia, vamos nos arrepender por identificação, vamos pedir a Deus que envie os seus anjos e que traga livramento a todos nós. Onde você estiver aí, de joelhos, ou sentado, a posição que você se achar mais confortável, vamos agora clamar a Deus por nossa cidade, por nosso estado, pela nação brasileira, pelo mundo que está carente e necessitado de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Pai, nós chegamos diante de Ti agora, como Daniel, para declarar que Tu és um Deus grande. Tu és grande em magnitude, Tu és grande em poder, Tu és grande em verdade, Tu és grande em santidade, és maior do que tudo, do que todos, não há quem se compare a Ti. Nós chegamos diante de Ti, Deus grande e temível, como Daniel, há praticamente 3.000 anos atrás, clamava. Nós clamamos a Ti porque Tu guardas a Tua aliança. Olha para a aliança de sangue que fizesse na cruz do Calvário com aqueles que receberam a Tua palavra e receberam a Cristo como Senhor. Olha para a Tua aliança, para o sangue vertido naquela cruz, Pai. Pai, Deus misericordioso, tem misericórdia na nossa cidade. Tem misericórdia dos velhos, das crianças e dos que estão em situação de vulnerabilidade. Ai, nós confessamos o nosso pecado.
Nós confessamos que nós permitimos que o pecado fosse institucionalizado na nação brasileira. Quanta coisa que feriu a tua santidade, contrariou os teus preceitos, foi legalizado nesse Brasil. Quanta afronta ao nome de Jesus, blasfêmias públicas, como Daniel. Nós confessamos o nosso pecado, Pai. Tem misericórdia de nós. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que clamavam contra os pecados dessa nação. Meu Deus, a ti pertence a justiça, a nós a confusão de rosto e a vergonha. Mas nós clamamos, assim como tu fizeste com Daniel, ouvindo a oração de Daniel, Pai. Envia os teus anjos agora. Nós oramos pelo Brasil, pela Itália. Nós oramos por Portugal, pela Alemanha. Nós oramos pela Espanha, por Israel. Nós oramos pelo estado do Rio Grande do Norte, pela nação brasileira. Nós oramos pelo mundo, Pai. Entra nas casas onde, meu Senhor, onde a perturbação, a ansiedade, a angústia, o pânico tem tomado conta. Meu Deus, que a tua misericórdia nos alcance. Que os teus anjos sejam despachados agora, mobilizados, e batalhem contra toda ação do adversário nas vidas, as famílias da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do mundo inteiro, Senhor. Obrigado por estar ouvindo a nossa oração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Nós terminamos assim o nosso culto de oração. Eu aguardo você no domingo, às 18 horas. Nós estaremos ali na sede da ICGE, que você, certamente na sua casa, terá a oportunidade de acompanhar o nosso culto de louvor e adoração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, bênção, paz e prosperidade. Em nome do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e por toda a eternidade.